nesse altar, nesse lugar e nesse momento. Com certeza, nós que trazemos a palavra do Senhor, carregamos sobre si uma grande responsabilidade de vos anunciar a palavra de Deus. E deve haver coerência com o pregador em relação ao ambiente onde ele deve estar anunciando a palavra do Senhor. Com certeza, o ambiente proporcionado pela liderança da igreja, como esse, é um ambiente sério, aonde o ministro do Evangelho deve tomar mais cuidado com as palavras que ele vai dirigir à noiva do Cordeiro. O grande guerreiro que Deus usa para defender o rebanho, com certeza, é o pastor da igreja. E jamais, até mesmo porque eu também dirijo uma igreja, eu não vou de maneira nenhuma falar aquilo que não é da vontade do Senhor. Há um cuidado, uma reverência com a palavra do Senhor nesse lugar. Mas quando eu abro a minha Bíblia, quando eu medito na palavra do Senhor, a partir dos capítulos que se iniciam no livro de Juízes, eu percebo uma insistência de Deus em dar ao povo a libertação completa e o total domínio sobre a sua terra, sobre a terra que Deus havia prometido para o povo de Israel. Só que quando eu abro a Bíblia, no capítulo de número 3, sendo enfatizando bem o que vou falar, eu percebo a insistência do povo de Deus em fazer aquilo que não agrada ao Senhor. Por isso que Deus vai insistir em levantar profetas para pregar a verdade, para anunciar a palavra do Senhor, para que a humanidade possa, por mais uma vez, ser agraciada com a salvação. Eu abro a minha Bíblia no livro de Juízes, e quando eu observo o capítulo de número 3, iniciando o capítulo de número 3, eu vou perceber, segundo a expressão que inicia os versículos de número 1, versículos de número 2, 3, 4, 5 e 6, eu percebo que há uma vontade de Deus em permitir que algumas nações que eram para ser exterminadas ainda continuem de forma veemente tentando acabar com o povo de Deus. Eu percebo a forma que Deus vai permitir algumas nações ainda em pé para tentar acabar com o povo de Deus. Mas isso, de forma premeditada por Deus, é somente um treinamento da parte de Deus para o seu povo, porque o povo que vai tomar posse da terra prometida ainda não viveu, de certa forma, algumas batalhas, e pelo fato de não ter experiências, Deus vai permitir que algumas nações, elas ainda estão manifestadas na terra, para que Ele manifeste a sua glória através do seu povo. O povo vai nascer, o povo vai crescer, o povo vai se desenvolver. Só que o povo precisa de experiências. O povo não pode ter uma arma dentro de casa e não saber lutar com a arma que tem. Então Deus permite que alguns inimigos ainda sobrevivam, para que esse mesmo povo deixe de viver uma vida comum, acomodada, e vá até a sua palavra, vá até as ferramentas que Deus permitiu que esse povo tenha para combater os inimigos. Enquanto a igreja do Senhor está na terra, a igreja do Senhor está vivendo dias difíceis, a igreja do Senhor está lutando batalhas, tribulações, há muitas guerras instaladas nesse planeta, e Deus não conta com uma igreja morna, uma igreja paralisada. Por isso que Deus está levantando profetas para ativar a vida do povo de Deus para as guerras que eles devem enfrentar durante a sua vida. Não pense que você foi chamado ou chamada para brincar de ser crente. Sabe por que ainda tem inimigos
inimigos a ser vencido, porque você ainda não manuseia bem a espada que você tem. Por isso que Deus está permitindo algumas lutas da tua chamada, algumas pelejas, porque se Ele não permitisse, você talvez já teria morrido, talvez já estaria arruinado no pecado e no mundo. Então Deus está ativando a sua vida espiritual para que você viva de certa forma aquilo que Ele tem para a tua história. E quando eu abro a minha Bíblia, eu vejo Deus manifestar isso. Capítulo 3, a Bíblia vai dizer que de repente as nações que o Senhor deixou ficar estavam instaladas. De repente o povo de Deus começa a pecar e o inimigo começa a vencer a batalha, porque sempre que o pecado é uma prática diária na vida do crente, as batalhas que antes ele vencia, ele já não vence mais. Eu observo segundo a Bíblia, de repente o povo peca contra o Senhor, e o pecado abre brechas para que os inimigos continuem a levar aquele povo o sofrimento e a destruição. E de repente Deus vai levantar um homem chamado Otoniel. E aí a Bíblia Sagrada vai dizer que depois que Otoniel ele morre, infelizmente o povo, quando perde uma referência humana, o povo não sabe apegar-se com Deus e o povo vai pecar. Ouça bem o que eu estou falando. Infelizmente tem gente que quando perde uma referência humana, ele deixa de fazer a vontade do Senhor. O que eu estou pregando não está diferente daquilo que nós estamos vivendo. Eu estou trazendo uma palavra falando da realidade de cada um de nós. Porque quando nós perdemos a referência humana, parece que o homem vale muito mais do que Deus. E preocupado com o que fazemos diante do homem, muitas vezes deixamos de fazer a vontade do Senhor. Preocupado com a nossa aparência diante da humanidade, muitas vezes abandonamos o compromisso com o Senhor. E aí eu observo quando Otoniel morre, quando Otoniel passa, o povo insiste em pecar novamente. Infelizmente essa é uma realidade no nosso meio. Se alguém pecar, e esse alguém é alguém que a gente admira, algumas pessoas perdem a vontade de buscar o Senhor, porque nunca estiveram firmados na palavra. Mas eu quero dizer para você, se a tua vida está em Deus, continua acreditando, porque o homem não pode te levar para o céu, mas o Senhor tem poder para te levar a lugares mais altos que Deus prometeu para a tua vida. Eu observo Otoniel morrendo, porque o homem passa, e Deus continua do mesmo jeito, alicerçado, projetado, misericordioso. O povo não entende esse propósito de Deus, e o povo começa a se afastar de Deus, perdeu uma referência humana e se afasta. Aí a Bíblia Sagrada vai dizer que de repente os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal, ou seja, eles estão fazendo aquilo que não agrada a Deus, mas é um pecado que eles cometiam antes. Esse é o problema dessa geração, é que não abandona os pecados que cometia antes. Esse é o problema dessa geração, é que ele tem até nome de crente, mas não abandona os pecados que cometia antes. Mantém alguns defeitos de estimação. E eles tornaram, ou seja, da mesma forma que desagradaram a Deus antigamente, estão desagradando de novo, mesmo que carregam o nome do povo de Deus. Essa é a dificuldade maior que a sociedade está vivendo. Carrega o nome de Deus, é crente, mas ainda mantém algumas práticas do passado na sua vida atual. E aqui eu creio que muitos de nós, aqui nesse exato momento, ficam até meio que atordoados na alma, porque de fato, quem de nós aqui não somos pecadores? E aí a Bíblia Sagrada vai dizer que os filhos de Israel, e a Bíblia diz que então o Senhor fortaleceu a Eglon, o rei dos Moabitas. Olha só a forma que Deus vai corrigir o seu povo, fortalecendo o inimigo do seu povo. E tem gente que não entende essas coisas, não percebe esses detalhes. Ele entra numa prova e é Deus chamando ele para o altar, e ele, por causa do pecado, ele não consegue manter a sua vida no altar,
E Deus está deixando que o inimigo toque nele. Deus está permitindo. O texto bíblico diz que Deus